A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus. Devocional, Isaías, capítulo 17, continuando o estudo do livro de Isaías. Eu vou ler o capítulo todo e conforme a direção do Espírito Santo, conforme o que ele tocar no meu coração, eu venho trazendo apontamentos. Então, eu venho lembrar você, se você gostar desse vídeo, dessa mensagem, durante o vídeo, curta, compartilhe, para que essa mensagem chegue também a outras pessoas. Amém? Versículo 1 do capítulo 17 de Isaías começa assim: Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada e já não será cidade, mas um montão de ruínas. Aqui é uma profecia dada por Deus ao profeta Isaías contra Damasco, que é a Síria, e Efraim, que é Israel. E está dizendo: será tirado e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroé serão abandonadas, onde ser para os rebanhos que se deitarão, sem haver quem os espante. Os rebanhos se deitarão, se apacentarão, deitarão lá, pastarão, mas ninguém os espantará, porque estará vazia. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o resíduo da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. O resíduo da Síria, aqueles poucos que sobrarem, serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá, porque será como o segador que colhe o trigo, e como seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. Eles serão como a oliveira, que é sacudida, né? E que quando é sacudida fica apenas 2 ou 3 azeitonas, 2 ou 3 azeitonas, ou até um pouquinho mais ao pé da árvore. Ficam poucos frutos, ficam poucos ali, porque serão sacudidos pelo Senhor, mas ainda restarão alguns. Naquele dia, versículo 7, atentará o homem para o seu Criador. Neste dia, os seus olhos olharão para o Santo de Israel. Às vezes não compreendemos por que estamos sendo sacudidos, né? Por que está acontecendo algumas coisas. Mas a gente vê que quando o Senhor sacode, quando a oliveira é sacudida e ficam apenas alguns frutos, nesse dia, após esse dia, atenta o homem para o Criador. Os seus olhos se voltam, porque os seus olhos estavam voltados, às vezes, para outras coisas, para adoração a outras coisas que não a Deus, para coisas que são aqui da terra, que são passageiras, mas não olham para o eterno, para Deus, não olham para as coisas que são eternas, para o reino de Deus e a sua justiça, porque as coisas desta terra passarão, tudo passará, mas o Senhor não passará. E Ele nos convida a estarmos com Ele e a reinarmos com Ele. Precisamos nos voltar para o Senhor, olhar para Ele, como Ele tem nos chamado a fazer. No versículo 8 diz assim: E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Pararão de olhar para imagens que criaram com as próprias mãos, com imagens, pararão de olhar para as imagens do sol, para que fizeram com os próprios dedos, com os altares, com os bosques que plantaram em adoração a outros deuses, para ter fertilidade, para ter colheita. Pararão de olhar para essas coisas, mas olharão para o Altíssimo.
para o verdadeiro Deus. Verso 9: naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cume das montanhas, o qual foram abandonados até os filhos de Israel, ante os filhos de Israel. E haverá assolação. Porquanto te esquecestes do Deus da tua salvação, e não te lembrastes da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas e as cercarás de sarmentos estranhos. No dia em que plantares, a cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. O que está dizendo essa palavra? Porquanto se esquecestes do vosso Deus, se você se esqueceu de Deus, o Deus da tua salvação, da minha salvação, o Deus de Israel, o Deus, o Deus criador de todas as coisas, se esquecermos do nosso Deus, o Deus da nossa salvação, se nos esquecermos de Cristo Jesus, e voltarmos a fazer aquilo que não agrada a Ele, a plantar plantas nos bosques em adoração a outros deuses, a nos cercar de adoração a deuses estranhos. No dia em que fizermos, nos voltarmos para as coisas que não agradam a Deus, olharmos para trás, voltarmos para esta coisa, nesse dia, ainda que a colheita brote, ainda que haja algum fruto do que a gente fez, do que a gente plantou, do que a gente se cercou, do que a gente voltou para trás, a adoração a outros deuses, ainda que haja algum fruto, ele voará. Ainda que haja algum fruto, acabará, você não vai colher o fruto, ele voará, ele irá ao vento. Nós poderemos ver o fruto, mas não desfrutaremos desse fruto. Aqui o Senhor está dizendo para o povo que esqueceu de Deus, o povo que se esqueceu dele. E mesmo que farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Aqui no versículo 2 diz a respeito da ruína do exército dos assírios, que diz assim, 12. Ai da multidão dos grandes povos que bramam, como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem, como os rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas eles repreendê-las-á, e fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles não serão. Esta é a parte daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Essa palavra é uma palavra boa. Por quê? É a predição da ruína contra o exército dos assírios. Aqui o Senhor está dizendo assim, mesmo que rujam como os mares, sejam vozes que bramam e levantam com grande força contra o povo. Ainda que haja muito barulho, ao anoitecer terá pavor. Sim, pode ter medo com essas vozes que rujam, com o exército que vem contra o povo. Mas antes que amanheça, eles não serão. Eles fugirão de vocês. O Senhor está dando uma palavra de vitória. Eles podem estar rugindo contra vocês, bramando. O exército pode estar vindo com grande fúria. E pode haver sim medo e pavor à noite. Mas antes do amanhecer, eles não serão. Eles fugirão de vocês. Pode o povo, um exército maligno, se levantar contra o povo de Deus. E pode sim, nós, por sermos humanos, ter medo, ao anoitecer, ao pôr do sol, mas antes que amanheça, nós saberemos quem é o Deus que habita entre nós. Eles fugirão de nós, se estivermos no Senhor.
O Senhor, Ele nos dá a vitória e fugirão, mesmo que clamem com grande voz, dizendo que virão contra nós. Não prevalecerão contra o povo de Deus, contra o povo. E diz assim: esta é a parte daqueles que nos despojam. Essa é a parte daqueles que nos despojam, que vêm contra nós, que querem saquear. A sorte daqueles que nos saqueiam, aqueles que querem roubar, que querem tomar o povo. Essa é a sorte destes. A sorte é: não prevalecerão. Essa é a mensagem de hoje. Que a palavra do Senhor seja guardada no teu coração. Medite acerca desta palavra. Às vezes o Espírito Santo de Deus pode te trazer revelações, reflexões que não foram ditas aqui. Eu li o capítulo todo. Medita com calma nesse capítulo e que o Espírito de Deus te ensine e nos ensine a cada dia mais. Até amanhã, se Deus quiser, com o estudo do livro de Isaías, no capítulo 18. Amém? Tchau, até amanhã.